Chamaram-no de santo, chamaram-no de demônio. Para alguns, ele era a prova viva de que Deus ainda operava milagres. Para outros, não passava de um impostor, um charlatão, um homem perigoso que usava a fé como máscara para satisfazer seus desejos mais obscuros. Este é o homem que fascinou a Rússia, que abalou a corte dos czares e que terminou assassinado de forma tão brutal que até hoje sua morte parece uma lenda. Bem-vindo ao canal Sumiu da História. Seu nome, Grigori Rasputin. A infância na Sibéria. Rasputin nasceu em 1869, numa aldeia isolada chamada Pokrovskoe, na Sibéria. Imagine uma terra de invernos intermináveis, rios congelados e aldeias pequenas cercadas por florestas sombrias. Ali, a vida era dura. Crianças morriam cedo. Famílias viviam da terra e a fé popular era o que mantinha o povo vivo. Desde cedo, Rasputin parecia diferente. Os vizinhos comentavam que ele tinha um olhar estranho, penetrante, capaz de deixar as pessoas desconfortáveis. Alguns diziam que o jovem possuía dons sobrenaturais. Outros afirmavam que ele conseguia curar animais doentes apenas com um toque, mas também era visto como desajustado, briguento, dado à bebida e à devassidão. A infância de Rasputin foi marcada por tragédias familiares. Ele perdeu irmãos ainda criança, e esse contato precoce com a morte moldaria sua forma de ver o mundo. O jovem peregrino na juventude, Rasputin oscilava entre pecado e fé. Era conhecido pelos casos com mulheres da aldeia, pelas bebedeiras, mas também por desaparecer durante dias em peregrinações religiosas. Essa contradição, santo e pecador, o acompanharia por toda a vida. Em um de seus retiros, ele teria tido visões místicas que mudaram seu destino. Decidiu deixar a aldeia e viajar pela Rússia, vivendo como peregrino. Visitava mosteiros, convivia com monges e absorvia práticas místicas que misturavam cristianismo ortodoxo com crenças populares. Carregava cicatrizes no corpo por praticar penitências severas, acreditando que o sofrimento aproximava da santidade. O encontro com a fé popular. Na Rússia daquele tempo, havia um movimento chamado Klist, um grupo religioso secreto que pregava que a salvação só vinha através do pecado e da purificação depois dele. Alguns estudiosos acreditam que Rasputin tenha participado desses rituais, marcados por êxtase religioso e práticas sexuais coletivas. Seja verdade ou lenda, essas histórias só aumentaram sua fama de místico perigoso. A chegada a São Petersburgo. No início do século XX, Rasputin chegou a São Petersburgo, capital do Império Russo. A cidade era um palco de contrastes. Palácios dourados, catedrais magníficas, mas também pobreza extrema. A corte do czar Nicolau II buscava desesperadamente respostas em meio a crises políticas, greves e uma guerra iminente. Foi nesse cenário que Rasputin ganhou espaço.
Apresentado a círculos religiosos influentes, sua fama de homem de Deus cresceu rapidamente. Diziam que suas orações tinham poder, que seus olhos eram hipnóticos, que sua presença era magnética. O drama da família imperial, a czarina Alexandra, vivia atormentada. Seu filho, o jovem Alexei, sofria de hemofilia, uma doença incurável que fazia o sangue não coagular. Qualquer ferimento simples poderia ser fatal. Nenhum médico conseguia ajudar. Quando Rasputin foi chamado ao palácio, algo extraordinário aconteceu. Dizem que, após suas orações, as crises de Alexei diminuíam. Ninguém sabe ao certo se foi milagre, sugestão ou coincidência. Mas, para a czarina, não havia dúvida. Rasputin era um enviado de Deus. A partir daí, ele ganhou acesso direto ao palácio. Era consultado em decisões familiares e políticas. Sua palavra tinha peso de profecia. O poder nas sombras. Com esse poder vieram as críticas. Jornais começaram a publicar charges de Rasputin como um monstro que manipulava a czarina. Boatos diziam que ele tinha relações íntimas com mulheres da corte. Alguns afirmavam até que havia seduzido a própria imperatriz, algo nunca provado, mas repetido à exaustão. Para os inimigos, Rasputin era um demônio encarnado. Para os fiéis, um santo injustiçado. Enquanto isso, a Rússia entrava em colapso. Guerras, fome e greves faziam o povo culpar Rasputin pela decadência da monarquia. Conspiração dentro da aristocracia. A decisão foi tomada. Rasputin precisava morrer. O príncipe Yusupov e outros nobres organizaram uma conspiração secreta. Noite escolhida foi 29 de dezembro de 1916. Rasputin foi convidado para um jantar. Na mesa, ofereceram vinho e bolos envenenados com cianeto. Mas, para espanto de todos, ele comeu e bebeu sem demonstrar nada. Os nobres ficaram em pânico. Então, decidiram atirar. Um disparo a queima-roupa. Rasputin caiu, mas se levantou. Cambaleando, tentou escapar pela neve. Só depois de mais tiros, espancamentos e, por fim, ser jogado no rio Neva, seu corpo foi encontrado. A autópsia revelaria água em seus pulmões, sinal de que talvez tenha morrido afogado depois de sobreviver ao veneno e aos tiros. O legado e o mito com a morte de Rasputin. Os conspiradores acreditaram ter salvo a Rússia, mas poucos meses depois, a monarquia ruiu e a Revolução Russa começou. O czar, a czarina e seus filhos seriam executados pelos bolcheviques. O homem que chamaram de demônio havia caído, mas, junto com ele, caiu também o império que tentaram proteger. Até hoje, Rasputin é lembrado como um mistério. Foi santo ou charlatão, curandeiro ou manipulador, herói ou monstro. A única certeza é que sua história continua viva, cercada de lendas, conspiradores e perguntas sem resposta.